Viver Bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. O carinho verdadeiro sem esperar algo em troca. Uma relação de amor saudável e o companheirismo. São alguns benefícios que nascem da relação entre homem e animal de estimação. E esse é o nosso tema do Viver Bem de hoje, que agrada a crianças, jovens e adultos. Muito bom dia a você de casa que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV. Quem vai bater esse bate-papo comigo hoje, então, são a psicóloga Mercedes Gurgel e também o especialista em comportamento canino, Acais Felipe. Seja muito bem-vinda novamente, Mercedes. Ela começa a nossa conversa de hoje, então. Bom dia. Prazer em revê-la aqui no Viver Bem, pra gente falar dessa relação tão gostosa, né, com os bichinhos. É uma relação de afeto, de troca de sentimentos e de retribuição até, né? Com certeza. Mercedes, por que essa relação entre nós e os bichinhos, ela em alguns casos, ela se torna tão profunda? A biologia explica que o processo homem e animal se desenvolve a partir do desenvolvimento da civilização. Então, os homens caçavam para comer, mas os animais se aproximavam do homem pelas sobras, pela fartura de alimento para eles também. Então, essa aproximação gerou a domesticação de animais. Certo. E aí a história começa. Há algumas pessoas que tentam compensar traumas, frustrações nessa relação. Isso é um risco ou é uma vantagem? Depende. A gente não pode levar para o extremismo. O extremismo é, eu me decepcionei com você, então vou me relacionar só com os animais a partir de agora. Não quero mais saber de seres humanos. Não, isso é o extremismo, não é? Eu vou me dedicar só ao animal. Ou eu não gosto de bichos, o meu bicho morreu e aí eu não quero mais saber de animais. Não. O equilíbrio, ele vai estar sempre precisando estar presente e prevalecendo na nossa vida. A gente percebe que até os próprios bichinhos, né, a gente se assemelha muito a eles na relação dos ciúmes, de gato, cão, ele às vezes tem os ciúmes com o dono. Seria essa uma forma também de trabalhar esse tema e outros com as crianças? Com certeza. A convivência com os animais, ela traz para nós humanos uma possibilidade de nos tornarmos pessoas melhores. Eles ensinam para nós tolerância, paciência, perdão. Já pensou nisso? Como é que eu posso me tornar um ser humano melhor, mesmo que eu convivo com um animal? O animal quer essa troca. Ele busca essa troca, mas ele não te julga. E isso é gratificante, isso é sensacional, vamos dizer. Essa relação também pode ser trabalhada nos idosos? Há benefícios também? Com certeza, com certeza. Os idosos, além do companheirismo, além da socialização, porque é um assunto de conversa. Nós vamos conversar sobre o meu bichinho. Ele pode ser pequeno, grande, pode ser uma ave, pode ser uma tartaruguinha, não é verdade? Mas é um tema, então, que leva para a socialização. Então, se eu começo a socializar, eu saio do isolacionismo. Se eu saio do isolacionismo, eu posso sair de um processo depressivo. Eu posso sair da minha tristeza, porque já aposentei, já estou sozinho, já estou em casa, os filhos já cresceram. Então, o animal, ele me serve de companhia e ele me ajuda nesse processo. A relação de cura, vamos dizer assim, quando você acaricia o pelo do animal, quando se faz um carinho, você tem a sensação de prazer e de bem-estar, não é? Isso alivia o estresse, isso baixa a tensão, isso traz o prazer. Então, quimicamente, existem alterações que estão acontecendo aí. Então, prolonga a vida, minimiza o estresse, minimiza a sensação de isolamento e traz tantos outros benefícios. Há estudos que comprovam essa qualidade de vida, sim, principalmente para idosos. Para idosos, com essa relação entre homem e bicho? Não só para idosos. Adultos jovens mais sedentários, por exemplo, é comprovado que eles saem do sedentarismo para caminhar com seu pet. Então, essa já é uma relação boa.
Depois, mesmo adultos jovens, 40, 50 anos, eles precisam melhorar seus níveis de colesterol, a hipertensão, até o diabetes. Tem um estudo interessante que o animal consegue perceber com o olfato alterações químicas que acontecem no nosso organismo que antecedem uma crise de hipoglicemia. Então, o cão está sendo treinado para alertar o dono. Isso é cuidado, não é? Isso é qualidade de vida, isso é fantástico. Muito bem, e depois do intervalo nós mostramos um pouquinho mais das vantagens desta relação homem e bicho. Há outros animais que podem ser incluídos nestes benefícios, como a própria ecoterapia. Entenda um pouquinho mais sobre o tema daqui a pouquinho, depois da nossa primeira pausa. Viver bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa hoje falando sobre a relação homem-bicho. Quais são os benefícios, quais são os limites? Estamos conversando com a psicóloga Mercedes Gurgel. Há pouco falávamos sobre os benefícios para crianças e idosos e há ainda outros animais que proporcionam benefícios nessa relação, nesse contato. Como, por exemplo, a ecoterapia, que é um meio capaz de estimular o desenvolvimento de crianças, jovens e adultos. A nossa repórter Mayara Leone nos conta um pouquinho mais sobre essa terapia, então. Há tempos atrás, o cavalo ele era utilizado como meio de transporte, cavalarias, em guerras. Hoje, ele vai muito mais do que isso. Quem diria que ele poderia ser utilizado como um instrumento terapêutico para a reabilitação de pacientes? Hoje você vai conhecer a ecoterapia. Agora eu vou bater um papo com a Muriel, ela que é responsável pelo Centro Ecoterapia Passo Amigo. Oi, Muriel, tudo bom? Tudo bom. Então, Muriel, o que é ecoterapia? É uma terapia que utiliza o cavalo como instrumento, né? E juntamente com a equipe multidisciplinar traz estímulos para o praticante, tanto cognitivo como físico, como fonoaudiológico também, e a parte social, né? E quais são os benefícios que ela traz? São muitos, né? Desde os aspectos motores, questão de movimento, postura, respiração, adequação mesmo do corpo, conhecimento mesmo de si. Então, Muriel, qual que é a importância do cavalo especificamente para o autista? O cavalo é utilizado como uma ponte entre o autista e o meio que está a ecoterapia. Então, a gente utiliza ele como instrumento facilitador, onde as atividades são inseridas e o autista recebe essas atividades com mais facilidade. Muriel, vamos ali então conhecer o Gustavo ali, que ele já está ali fazendo ecoterapia. Vamos lá conhecer ele? Vamos. O Gustavo tem 12 anos e foi diagnosticado autista aos 7. Há 2 anos, ele faz ecoterapia no Centro Passo Amigo e já conseguiu desenvolver melhor a fala, interação e disciplina. Qual que é seu nome? Gustavo Henrique. Quanto tempo você faz ecoterapia? Eu faço toda sexta. Toda sexta? E você gosta de fazer? Gosto. Que gostoso, né? Ver esse retorno e realmente terapias utilizando animais para esse contato, tratamento, desenvolvimento de crianças e adultos fazem toda a diferença, né? Com certeza. Você viu, permite a socialização. O autista é aquela criança que desenvolve um mundinho dele. E a partir da relação dele com o animal, ele consegue se abrir para a relação, para a interação com outros humanos. Maravilhoso. Isso traz até, de certa forma, um pouco mais de segurança para aquela... Muita segurança, muita segurança. O equilíbrio que ele precisa manter em cima do animal, ele leva como registro para as relações.
A partir de que idade a senhora acha que dá para construir uma relação entre criança, pensando nos fatores psicológicos e nos benefícios para o desenvolvimento, entre criança e animal? A partir do desenvolvimento da fala, eu acredito que é possível, porque quanto mais cedo a criança começa a conviver com o animal, ela começa a desenvolver os valores, o carinho, o cuidado. A única observação que eu faço é em relação ao animal ser um ser vivo e não um brinquedo. Só isso. Muito bem, a gente quer agradecer a sua participação, Mercedes. Muito bom falar sobre esse tema, tanto os benefícios, né, que a gente fica muito contente. Obrigada. Precisando. Tá certo. Agora a gente vai conversar um pouquinho também com o Acácio Felipe, ele que é especialista em comportamento canino. Pode chegar aqui conosco, Acácio. E hoje com um convidado especial, gente. O Dubai também está aqui, né? Para falarmos sobre essa relação. Bom dia, Acácio. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. O Dubai. Hoje o Dubai veio para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre essa relação homem e bicho. Você, sabemos que tem vários bichinhos em casa. A decisão de ter um cão ou outro pet em casa, o que a gente precisa considerar na hora de construir essa relação? A gente tem que ter em mente que o cachorro não é um humano. O grande erro, na maioria dos casos, quando eu sou solicitado, é a pessoa tratar o cão como um humano e aí o cachorro começa a gerar uma série de problemas em casa. A gente usa a psicologia humana para lidar com a psicologia canina e não dá certo. O diálogo não flui. Então, nós temos casos de pessoas que adotaram ou compraram cães em momentos difíceis, que passaram por momento de luto ou divórcio, o filho foi morar em outro lugar, passou por algo doloroso nas emoções e a pessoa adota e compra o cãozinho e aí ela descarrega todo o seu emocional ali naquele cachorro e acaba humanizando demais o animal e isso gera problemas para o cão. Então, a resposta da pergunta é: se a pessoa vai adotar, comprar, tenha em mente que o cachorro precisa de coisas de cachorro. Ele tem necessidades da espécie dele, que é praticar atividade física, ele precisa de regras e limites, ele não pode simplesmente ser colocado dentro de casa e esperar que tudo dê certo. Vamos tentar levar ali, inclusive, o Dubai para o nosso sofá, Cais, para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse tema de hoje. Então, essa nossa mania de tratar o bichinho, falar com ele, inclusive como se ele fosse um bebê, bebê, meu filho, isso já não é tão adequado. Pode falar, mas o que acontece? Existe um desequilíbrio. A pessoa que fala como um bebê, como um cachorro, oi, nenenzinho e tal, ela aumenta muito o nível de ansiedade do animal e o animal fica louco. Você já viu o cachorro assim, que pula, que corre, vai, e o dono fala, não, para, e o cachorro... Então tem um desequilíbrio, a pessoa não quer que o cachorro pule, a pessoa não gosta que o cachorro seja louco, mas ela mesmo faz ele ficar eufórico, falando assim. Porque quando a voz, quanto mais aguda for, mais os animais gostam. Os cães adoram tons agudos, então quando a gente faz voz de mimo, a gente cria uma euforia. Pode falar? Pode, mas se o cão estiver calmo, se você gostar da euforia. Mas tem que ter cuidado, porque o cachorro pode entrar num nível de euforia tão grande que vai causar um desequilíbrio no animal. A gente sabe que a sua especialidade é justamente voltada para os animais, mas acredito que já por experiência e tudo mais, né, para os cães, pela experiência já encontrou alguns casos. Se fosse para recomendar as opções para crianças com alergias, elas podem ter um cão? Que tipo de cão? Sim, depois que o médico diagnosticar a alergia, se for realmente de pelo, de animal, de cachorro, de gato, ela deveria procurar um outro tipo de animal. Hoje nós temos aí alguns tipos de répteis, que está bem famoso, como iguanas, temos tartarugas, as calopsitas, papagaios, até para não acontecer aquela questão de, às vezes, a criança desenvolve um afeto com aquele bichinho, né? Sim. Cria uma relação, daqui a pouco o pai identifica que ela tem algum tipo de alergia e tem que se desfazer do animal. Acontece bastante. Então, nesses casos, eu sempre indico um animal que a pessoa consiga se relacionar, como uma calopsita. A calopsita aprende a falar igual o papagaio, então é um animal extraordinário, é muito legal, é bonito,
é divertido também ter uma calopsita. E é pequenininho, é fácil de ter, então é uma opção para quem não pode ter um cão em casa. Muito bem, estamos falando sobre a relação homem-bicho. Você de casa não sai daí. O Viver Bem volta em instantes. Viver Bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Já estamos de volta falando sobre a relação homem-bicho, falando sobre pets. E a gente percebe, né, Caio, que houve um crescimento no número de famílias que têm um animalzinho em casa. Inclusive, estatísticas apontam que em São Paulo, a cada 3 casas, uma tem um animal. Você acredita que esse aumento, esse crescimento, está relacionado a quê? Eu acredito que a formação das famílias agora, né, os casais estão tardando para ter filhos, ou então casais que não têm filhos estão optando por adotar cães ou então comprar pets. Também tem as pessoas que preferem ter animais do que ter filhos sem experiência. A pessoa prefere, eu vou ter uma experiência primeiro com um cãozinho. Apesar de ser totalmente diferente, mas a pessoa fala isso e busca essa experiência primeiro. Então, eu acho que a cultura mundial tá indo para esse ritmo aí. O Brasil é o 2º país com o maior número de cães do mundo. A gente só perde para os Estados Unidos. E quando a gente decide ter um animal em casa, o que é preciso pensar antes de criar um cão, a Caio, por exemplo? Bom, primeira coisa, a gente tem que pensar na qualidade de vida do animal e ver se toda a família está de acordo com aquela nova pessoa, aquele novo membro na família, porque é um membro da família. Você vai ter que se preocupar com horários de comida, horários de rotina. O cachorro precisa de rotina de passeio, rotina de alimentação. Então, tem que saber se todos da família estão de comum acordo, se todo mundo concorda. Com vacinação, como já foi um dos temas aqui do nosso vacinação. Aí entra a parte de custos, né? Você tem um custo anual aí de um cachorro, uma média que eu vi numa pesquisa de R$3.000 a R$3.500 ano. É uma média de um gasto razoável, mas pode passar muito mais disso. Então, você tem que ter noção de quanto você vai gastar, tem que ter tudo isso. E, principalmente, pensando na qualidade de vida do animal, tem que ter em mente que não é um bebê. O problema é tratar como um bebê demais, faz com que o cachorro entre num desequilíbrio emocional e o cachorro fica beirando quase que uma loucura humana. Parece que tá louco, ele grita, ele ganha, ele morde as pessoas, foge. Então, esse desequilíbrio emocional pode trazer uma falta de qualidade de vida para o animal. Então, tem que ter essa consciência de saber que é um cão. Eu não sou contra botar cachorro dentro de casa, eu tenho cachorro dentro de casa. Tem pessoas que gostam de dormir com seu animal, não sou contra isso, porque na natureza o mais normal é que a matilha durma realmente reunida, então não sou contra isso, isso não estraga cachorro, dormir com o animal, mas o problema está em deixar que o animal escolha fazer o que ele quer fazer. Ele sobe na cama quando ele quer, ele sobe no sofá quando ele quer e alguns ainda levam mordidas se for tentar tirar. Então tem que ter regras e limites. A gente tem exemplo aqui hoje do Dubai, que ele é bem comportado porque é um cão treinado. De repente, eu já adotei um animalzinho e não está saindo como planejado a casa. A minha casa já não está mais em ordem como eu esperava, aquela relação não está correspondendo à minha expectativa inicial. Ainda há algum tipo de solução para isso? Sim, com certeza. Todos os cães podem sim ser reabilitados, ser treinados. Todos os cães conseguem evoluir sempre durante toda a vida. Velho, novo, recém-nascido. Todo cachorro ele tem a capacidade de se adaptar ao novo conjunto de regras e limites.
quando a gente escolhe um cachorro, a gente consegue escolher ele por nível de energia. Só que geralmente a pessoa escolhe o cão que vem até ela, olha a ninhada, pega o mais brincante, o mais brincalhão, ainda fala, poxa, ele me escolheu, aí escolhe aquele. Só que aquele ali é o terrível, é o que precisa de mais pulso, entendeu? É aquele que precisa de mais firmeza. E a pessoa talvez não tenha firmeza. Então, um caso de um cachorro que já está lá na casa, a pessoa já está frustrada, já está passando problemas com aquele cachorro, o primeiro passo, comece a fazer exercício com o cão. O passeio, ele é uma ferramenta que todo mundo consegue usar e ela é importantíssima. O passeio, ele drena a energia do cachorro. Cachorro cansado não cava buraco. Cachorro cansado não puxa a roupa do varal. Cachorro cansado não late em demasia. Então, a melhor dica que eu posso dar para uma pessoa mudar o seu cachorro é faça exercício físico. E passeio não é ficar no WhatsApp, deixando o cachorro fazer xixi na grama. Isso não é passeio. O passeio que eu tô falando é caminhada, é botar uma roupa de atividade física e fazer uma caminhada numa cadência, numa marcha em que desafie o cachorro. O cachorro precisa ser desafiado fisicamente e mentalmente. Para não acontecer justamente dessa relação homem-bicho interferir na relação homem-homem, né? A gente vê casos de famílias em que deixam de receber visitas, que há aquela frustração na socialização com outras pessoas por causa do pet. E que impõe que, bom, é a minha casa, você é o visitante, é você que não entra. E não é assim, há necessidade de construir uma relação de disciplina com o pet. Sim, com certeza. Eu acho que o erro está no jeito de olhar para o cachorro como um bebê. Um bebê não pode ser corrigido, um bebê não pode se frustrar, um bebê é meu bebê, ele tem que fazer o que ele quer. Não, não é assim. O cachorro, na natureza, tem regras e limites. O líder come primeiro. Quem manda, ele todo o tempo corrige os outros cães. Aí não, vai lá, rosna, mostra pro cachorro que não pode. Então, a correção, a regra e o limite, todo o tempo, é normal na natureza. E você comentou, né, que tem casos de pessoas que não recebem visita, realmente, e tem coisas que tá mexendo com a família. Eu já atendi casos do filho me ligar e falar, eu vou pagar o adestramento pro cachorro da minha mãe, porque se ele continuar como está, a minha mãe não vai mais receber eu e nem a neta dela em casa. Então o filho me ligou para que eu resolvesse o problema, porque ele decidiu não visitar mais a mãe, por causa do cachorro que pulava na filha e a mãe não deixava ele corrigir. Ela ficava com raiva se ele impedisse o cachorro de fazer o que queria. Então, casos de a esposa, o marido falar, ou eu ou o cachorro, isso aí acontece muito. Muito bem, a gente agradece a sua participação, Acais. Ficamos muito felizes em ter um pouco do seu conhecimento para abordar esse tema de hoje, relação homem-bicho. Obrigada, viu? Obrigada por trazer o Dubai aqui conosco. Obrigada a você de casa que nos acompanha sempre na tela da SIC TV. Sábado que vem nós estamos de volta, viu? Tchau!